Olá, IPCA! Hoje, terça-feira, 17 de abril de 2012, nós estamos lendo a Bíblia juntos há 65 dias. E hoje vamos ler o segundo capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essas duas cartas são cartas onde o apóstolo Paulo trata bastante a respeito das últimas coisas, a respeito da volta de Jesus. Possivelmente porque Paulo, em sua segunda viagem missionária, tratava bastante do tema do juízo. Ele passava para falar a não-judeus, a gentios, a respeito da mensagem do Evangelho, falava do amor de Deus, mas também falava que Jesus haveria de voltar para julgar o mundo. É assim que nós vemos Paulo pregando em Atenas, a cidade na qual ele pregou tão logo saiu de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, passou por Bereia e passou por Atenas. Ali em Atos 17, versículo 31, você vê que Paulo fala que Deus vai julgar o mundo através de Jesus. Nós sabemos que Paulo passou pouco mais de 3 semanas com certeza, talvez um pouco mais, na cidade de Tessalônica. Falamos um pouco sobre isso ontem. E é possível que não tenha dado tempo de Paulo esgotar este assunto ou de resolver todas as dúvidas daqueles irmãos sobre esses temas. Então, quando Paulo manda Timóteo e Silas até Tessalônica para trazer notícias dos irmãos que ele havia deixado de maneira repentina, ele recebe informações de que aqueles irmãos estavam preocupados com estas coisas. Ele lhes manda a primeira carta, onde ali no capítulo 4 fala a respeito da volta de Jesus, da trombeta que vai ressoar, da ressurreição dos mortos em Cristo que acontecerá em primeiro lugar. E então ele fala que o dia do Senhor vem como ladrão, que é necessário estarmos preparados e tudo mais, e manda essa carta. Algum tempo depois ele recebe mais notícias, e parece-nos que tinha gente dizendo que uma vez que o dia do Senhor vinha repentinamente, uma vez que aqueles irmãos estavam sofrendo muita tribulação, as pessoas misturaram as coisas e acharam que a perseguição infligida à igreja era um sinal do juízo de Deus sobre o mundo. E alguns estavam ensinando que o dia do Senhor já havia chegado, que Jesus já havia voltado. E Paulo vai dizer nesta segunda carta que as coisas não são daquele jeito. No capítulo 2, verso 2, ele vai insistir: ninguém mude vocês de opinião, nem por palavra, nem por epístola, nem por espírito, como se eu tivesse ensinado que o dia do Senhor já chegou. E então o apóstolo Paulo vai mostrar que duas coisas precisam acontecer antes que o dia do Senhor, o dia do julgamento do Senhor, o dia da volta de Jesus, de fato aconteça. No versículo 3 do capítulo 2 nós vemos que a volta de Jesus não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, que é o primeiro sinal. Apostasia quer dizer abandono da fé, quer dizer a rejeição da verdade. Como isso vai acontecer? Quando a igreja, a instituição daqueles que se dizem cristãos, que se dizem apegados à verdade, estiver torcendo a verdade, estiver deixando aquilo que é claramente ensinado, verdadeiramente ensinado nas páginas da Escritura Sagrada. Isso certamente vem acontecendo ao longo dos tempos. É assim nos nossos dias. Quantas coisas erradas nós não temos visto por aí, quantas chamadas igrejas que, se você for ver de fato, nem podem ser genuinamente chamadas de igrejas, tal a perversão do Evangelho, daquilo que elas chamam de verdade e ensinam por aí, não é mesmo? Pois bem, isso quer dizer que nos últimos dias haverá uma grande intensificação desse abandono da verdade. E Paulo prepara aqueles irmãos dizendo: olha, essas coisas ainda não aconteceram. Nós não sabemos, meus irmãos, e é importante dizer desde já, quando é que vai ser considerado um abandono suficiente, intensificado o suficiente para que o Senhor Jesus venha. Se fosse assim, nós todos poderíamos olhar para o relógio e dizer: não, pelo jeito que está a apostasia, ainda não está na hora, eu posso descansar tranquilo, porque Jesus não vai voltar hoje. Esse tipo de abordagem não combina com aquilo que Paulo já disse anteriormente, que o dia do Senhor vem como ladrão e que você precisa andar vigiando, porque você não sabe o dia nem a hora. Mas, para aqueles que estavam ensinando que o dia do Senhor já havia vindo, ele também precisava contrapor um ensino dizendo: também não é assim. Ou seja, embora a vinda do Senhor seja repentina, seja súbita e você deva estar preparado, é importante também que você não seja levado por qualquer opinião, e é importante que você saiba que alguns sinais precisam ser cumpridos. O primeiro deles é a apostasia. O segundo é a revelação do anticristo.
Paulo não chama o anticristo com esse termo aqui, anticristo. Mas anticristo quer dizer alguém que tenta ocupar o lugar de Cristo ou tenta se opor a Cristo. Esse é o sentido da palavrinha anti. E aqui o homem da iniquidade, conforme apresentado por Paulo, apresenta exatamente essas características. É grande consenso entre os estudiosos de que aqui se trata de um dos capítulos mais claros sobre o último anticristo, o anticristo final. E falamos assim porque, se você ler as cartas de João, você vai ver que há diversos anticristos menores na história da igreja. Gente que se levantou dizendo que queria ser Deus. Os imperadores romanos fizeram assim, perseguindo a igreja, querendo ser adorados como Deus. Vários outros na história também se comportaram dessa maneira. Porém, eles eram apenas antecipações de uma figura final, esta sim tratada aqui neste capítulo, nos termos de homem da iniquidade. Há tanta coisa a ser dita a respeito deste homem da iniquidade que 10 minutos de vídeo seriam insuficientes. Eu quero recomendar a você este excelente livro, chamado A Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman, disponível pela casa editora presbiteriana, editora Cultura Cristã. Pelo site você consegue adquirir e na livraria da nossa igreja também. Resumindo muito brevemente o ensino sobre o anticristo, a partir deste capítulo, Huckman nos diz que ele vai aparecer justamente nos tempos de grande apostasia. É justamente quando as pessoas estiverem rejeitando a verdade que elas vão dar crédito à mentira. Que ele será uma pessoa, ou seja, ele é chamado de o homem da iniquidade, o filho da perdição. E a construção na língua grega deixa claro que se trata, portanto, de um ser humano. Ele será objeto de adoração. Veja que no verso 4, ele quer assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai querer receber culto. E é justamente esse culto que certamente será recusado pelos verdadeiros filhos de Deus, que vai dar ocasião à perseguição à igreja verdadeira e fiel, tempos que serão chamados de a grande tribulação. Esse homem da iniquidade vai seduzir as pessoas fazendo uso de milagres enganosos, como diz o versículo 9. Ele vai usar de todo o poder, de toda a eficácia de Satanás, tanto nos milagres quanto nos ensinos, para seduzir as pessoas. No entanto, presentemente, ele está detido. Nos dias de Paulo, ele está detido. Aparentemente, nos nossos tempos, ele ainda está detido. Como sabemos disso? Versículo 6 diz: agora vocês, tessalonicenses, sabem o que o detém. E no verso 7, Paulo diz assim: esse mistério aguarda, ele já está em operação, mas ainda não está finalmente concretizado, porque aquele que o detém precisa ser afastado. Note, no verso 6 é dito que alguma coisa detém o anticristo. No verso 7 é dito que alguém detém o anticristo. Isso é tudo que podemos dizer. Há diversas explicações possíveis, há diversas tentativas de afirmar quem seria ou o que seria esse agente de restrição do anticristo. Mas o mais prudente é dizer que nós não sabemos. O correto aqui é afirmar: a maldade, o espírito de abandono, de oposição contra Deus, o espírito do anticristo já está em operação no mundo. Ele vai ser intensificado para um anticristo final. Por enquanto ele está sendo detido. E essa detenção serve aos propósitos de Deus. Quando essa restrição for removida, ele vai finalmente se manifestar. E então, louvado seja Deus, vai ser destruído pelo sopro da boca do nosso Senhor Jesus. Seja lá o que for esse agente de restrição, de detenção do anticristo, ele serve aos propósitos de Deus. E seja em que momento for que esse anticristo se revele, ele vai seduzir alguns, ele vai realizar milagres e fazer ensinos falsos e arrastar muita gente atrás de si, mas isso não vai acontecer com a verdadeira igreja. É isso que Paulo celebra a partir do verso 13. Ele diz: irmãos, eu dou graças a Deus por vocês, porque, final do verso 13, vocês têm fé na verdade. Vocês não são como aqueles que seguiram o anticristo, narrados no verso 12, que não deram crédito à verdade. Então permaneçam firmes na palavra de Deus. É o que ele diz no verso 15. Guardem as tradições que estão sendo ensinadas para vocês e se preparem para esse dia. É o que nós devemos fazer. Conhecer a palavra de Deus, amar a verdade, guardá-la e entender que Deus tem um calendário para a sua segunda vinda.
Não podemos descansar achando que tem muita coisa pela frente ainda, calma, não é assim. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos viver em vigilância, mas também precisamos entender que algumas etapas precisam se cumprir. Nosso grande erro será achar que nós seremos as pessoas capazes de identificar quando essas etapas estarão cumpridas. Lembre-se que muito anúncio foi feito a respeito de Jesus. Quando Jesus veio, quando de fato aquilo que era o grande evento prometido no Antigo Testamento veio, não houve um alarde em escala mundial, embora o plano de Deus estivesse em ação. É possível que o anticristo final já esteja entre nós e nós não estejamos sabendo. É possível, meus irmãos, que essas coisas sejam assim. Então é preciso tomar muito cuidado. As palavras de Anthony Huckman são maravilhosas. Este sinal não nos capacita a estabelecer uma data para a volta de Cristo com precisão. Nós simplesmente não sabemos como se manifestará o anticristo final ou que forma tomará a sua manifestação. Em nossos dias de mudanças rápidas, esse anticristo poderia surgir num tempo muito breve. Por isso, enquanto isso, nós temos de estar sempre alertas para a presença de forças, movimentos e líderes que agem como anticristos em nossos dias, como um sinal contínuo de que nós estamos vivendo os fins dos tempos. Que assim seja na minha vida e na sua, e que, apegados à verdade, continuemos a estudar a Escritura para estarmos preparados e não seduzidos por enganos. Enganos como aqueles que vão levar as pessoas que seguirão o anticristo ao erro. Enganos como aqueles que estavam desviando os tessalonicenses da verdade ensinada pelo apóstolo Paulo. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, guarda-nos na tua verdade e não permita, ó Pai, que nos afastemos da verdadeira fé. Protege-nos, ó Deus, das mentiras, do ensino falso de Satanás. E ajuda-nos a perseverar firmes, guardando as tuas palavras e as tradições que o apóstolo Paulo ensinou à tua igreja. Abençoa-nos no estudo da Bíblia, ó Deus, e faz-nos prosseguir com perseverança. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.